Pessoal, essa reforma trabalhista foi trazida como sendo uma solução para os problemas do desemprego do Brasil. E isso foi muito conveniente, porque primeiro o pessoal criou o desemprego para depois utilizar esse desemprego como justificativa para aprovar essa reforma trabalhista. Mas o que poucas pessoas da sociedade brasileira sabem exatamente é o que está por detrás dessa reforma trabalhista. A coisa já começa com essa coisa de dar para o patrão a capacidade de negociar as cláusulas que seriam irrenunciáveis. Na CLT atual, antes dessa reforma, o patrão não pode negociar com você suas férias, o seu 13º, o seu FGTS, e essa possibilidade do patrão negociar é uma coisa que pouca gente tem entendido. Eu não sei se você já reparou, mas numa empresa grande você não conversa com o patrão para negociar as cláusulas. Eles oferecem uma vaga e aquela vaga já traz as condições. O que vai acontecer na realidade, pessoal, é que essa ilusão na cabeça de muitos jovens, que eles terão o direito de negociar com o patrão o que fazer, vai vir como proposta fechada. A vaga vai oferece-se uma vaga para atendente, sem 13º, e sem os demais direitos trabalhistas. Essa é a oportunidade que o trabalhador vai ter para negociar com essa nova CLT. Porque, afinal de contas, a gente não negocia com o patrão, a gente aceita aquilo que ele manda. E é exatamente por isso que a CLT traz determinadas coisas que não podem ser negociadas. Agora vamos falar de outra parte, que é a função econômica do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que pouca gente percebeu é que o fundo de garantia, apesar de ter uma pequena rentabilidade, é um dinheiro que estabiliza a economia. No momento em que o empregado perde o emprego, ele não precisa parar de comprar imediatamente. Se realmente essa nova CLT for aprovada, ela vai permitir a utilização de quase tudo terceirizado. E empregados terceirizados não vão pagar CLT. Agora, uma das coisas mais absurdas que tem se falado na internet é que isso vai estimular as pessoas a começarem a poupar por conta própria, porque, acabando com a previdência forçada do Estado, as pessoas vão criar a cultura de poupar dinheiro. Olha, gente, isso é uma das maiores balelas que a gente pode escutar, né? Se uma das coisas mais difíceis tem sido convencer as pessoas a pararem de beber e de fumar, você vai falar comigo sinceramente que a gente vai conseguir convencer as pessoas a pouparem para o futuro? Eu falo sinceramente que eu não poupo para o futuro, e isso não é da cultura do ser humano, porque quando você pensa em poupar para o futuro, você pensa em vencer uma das coisas mais problemáticas desse século, que é o consumismo. Como é que você vai ganhar dos comerciais de televisão que estão te oferecendo aquela televisão nova, aquele carro novo, enfim, não vai haver poupança para o futuro. A curto prazo, isso vai enriquecer os bancos, mas a longo prazo, isso vai colocar o Brasil numa desestabilidade econômica muito grande. E o pior, na hora que a gente chegar em qualquer momento de crise, a estabilização econômica que antes vinha do fundo de garantia, porque o empregado ia sacar o fundo de garantia dele para continuar comprando, agora vai ter que vir do Estado através do pagamento de impostos, porque o dinheiro que antes era recolhido pelas empresas através do fundo de garantia para fazer a estabilização econômica, vamos pensar, na hora que um monte de pessoas perdem o emprego, se elas pararem de comprar, o comércio para de vender. Então elas sacam o fundo de garantia, compram no comércio para evitar mais desempregos. Como que a gente vai fazer para estabilizar essa economia se não tiver mais o seguro-desemprego, se não tiver mais o fundo de garantia por tempo de serviço? A gente vai ter que criar benefícios do Estado, e esses benefícios do Estado vão vir dos impostos dos brasileiros. Se você não percebeu a diferença, é que a realidade atual obriga os patrões a pagarem o fundo de garantia e o plano de integração do trabalhador para que, numa eventual dispensa, ele tenha fundo de garantia e o seguro-desemprego. Na realidade proposta, com todas as empresas trabalhando como terceirizadas e o empregado tendo a capacidade de negociar os direitos trabalhistas, em qualquer eventual crise, quem vai pagar a estabilização financeira, que antes era paga pelas grandes indústrias, vamos ser nós, os pagadores de impostos do Brasil. Agora, se a gente for pensar que o Brasil está quebrado, e mesmo com tanto imposto sendo recolhido, o Brasil não consegue manter coisas simples, como a emissão de passaporte, você acha mesmo que o Brasil vai ter condições de fazer uma estabilização econômica no momento de crise? Não!
O Brasil não vai ter condição de fazer a estabilização econômica e qualquer início de crise vai ser suficiente para virar uma bola de neve. E o Brasil vai passar a viver momentos de grandes depressões econômicas, exatamente porque a gente não tem os mecanismos de estabilização econômica. Então, o que está em jogo agora não é o seu direito de negociar com o patrão quando você vai receber o seu 13º ou o seu fundo de garantia. O que está em jogo agora é a estabilidade econômica do Brasil e o que está em jogo agora é o direito do patrão definir se ele paga ou não os seus direitos trabalhistas. Pense nisso, não caia nesse argumento que foi cunhado pelos grandes empresários exatamente para tirar de você aquilo que é seu por direito. Não o fundo de garantia, não o seguro-desemprego, mas a estabilidade econômica do país como um todo. Muito obrigado e até mais.